Começar agora, essa aula de hoje vai ser sobre a estrutura básica de uma copy, tá? Muitas pessoas me perguntam, Márcia, eu sei que você é copywriter profissional, eu sei que você faz as suas cartas de venda, que você vende, né, essas cartas de venda para os seus clientes, e eu gostaria de saber como fazer. Geralmente, eu passo uma estrutura básica de como você deve conduzir uma estruturação, a criação de uma carta de vendas. Mas eu confesso que o tema copywriting é algo um pouquinho mais avançado e um pouquinho mais aprofundado. Então, como esse momento agora não é realmente um momento de ter uma aula avançada, porque provavelmente você não teve ainda contato com o tema copywriting, então eu vou tentar passar de uma forma didática como você vai criar a sua primeira carta de vendas para que você consiga se conectar com o seu cliente ideal, que é o objetivo desse programa que você está fazendo parte agora, tá bom? Então, o primeiro passo, você já descobriu quem é o seu cliente ideal, você já entendeu quais são as fases que ele pode estar, tá? Os 3 tipos de fase, os 3 tipos de cliente, o frio, o morno e o quente. Mas em qualquer fase, é importante que você tenha a sua carta de vendas para que você possa vender o seu produto ou serviço, ou seja, fazer a sua oferta, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar na prática como você vai colocar aqui o seu produto. Então, vamos pegar esse exemplo. A carta de vendas básica, ela precisa ter 6 elementos no mínimo, tá? Existem cartas de venda que você tem aí pelo menos 52 estruturas, aliás, 52 elementos que ela pode compor aí, que eles podem compor a sua carta de vendas. Mas nesse caso aqui, eu escolhi apenas 6 elementos que nós iremos trabalhar para que você tenha uma clareza na hora que você for criar a sua carta, tá bom? A carta de venda, na verdade, pegando ela pronta aqui, é nada mais nada menos que isso aqui. É a apresentação do teu produto de uma forma mais persuasiva, tá? De uma forma estratégica. A grande maioria das pessoas no mercado hoje, principalmente quem não tem um profissional específico para fazer esse trabalho, geralmente não sabe, então não conhece o que é uma carta de vendas, não sabe como fazer, enfim. Então, hoje a realidade é essa no nosso mercado brasileiro. E eu sempre tive muita curiosidade em aprender sempre as coisas mais avançadas, o que tinha de novidade aí no mercado, eu ia em busca de aprender. Tanto que eu fiz realmente, eu sou certificada como copywriter profissional e eu já faço esse trabalho há pelo menos 3 anos, construindo cartas de venda. Recentemente nós tivemos um case aí de uma carta de vendas que eu criei para um cliente nosso e nós geramos em oportunidades de venda R$ 1.008.000. Porém, o fechamento em conversão, através dessa carta de vendas, nós conseguimos um faturamento de R$ 726.000. Ou seja, eu costumo dizer que são as palavras que vendem, né? Na realidade, uma carta de vendas bem escrita, uma carta de vendas bem estruturada, consciente, feita por alguém que está entendendo ali todos os processos, todos os gatilhos mentais que são usados numa carta de venda profissional, todos os ganchos, os elementos necessários para compor uma carta, realmente ela pode gerar milhões. Então, isso não tenha dúvida. Eu só estou passando aqui rapidamente para você ver a minha carta, uma das minhas cartas de venda, que foi justamente desse programa de 4 semanas, que você está fazendo parte agora, provavelmente, ou algum outro programa que você esteja inserido aí dos meus produtos. E eu criei para um produto de R$ 48, tá? Com uma promoção. Provavelmente você, nesse primeiro momento, não terá essa mesma estrutura. Então, o que é que eu pensei aqui? Você pode usar o recurso do Google Meu Negócio, porque o Google agora, ele está dando uma oportunidade na plataforma Google Meu Negócio, que é gratuita, para que as pessoas possam criar um site básico e que ela possa ali criar o seu primeiro movimento para divulgar o seu trabalho, né? Então, eu vou entrar aqui na minha conta, depois você vai entender como é que pode ser feito esse processo. Eu vou entrar aqui numa das minhas contas e vou abrir também a parte do site, que é onde a gente pode usar esse recurso
tá? Mas não é agora não, só estou abrindo aqui para preparar, para dar como alternativa para você, caso você não tenha uma ferramenta de automação, para fazer essa carta aqui nessa estrutura muito montada e mais avançada, tá? Nesse caso aqui, a sua copy básica vai começar. Eu sugiro que você use o Google Docs. Eu gosto muito dos produtos do Google, então eu uso praticamente todos os produtos do pacote Office, né? Na verdade, adaptado para o Google, eu uso todos. Então, eu uso a planilha do Google, eu uso as apresentações que são o PowerPoint, né? Do Google, eu uso o Word, enfim, tudo que tem. No caso do Office, a gente usa aqui no Google. Então, é muito bacana, porque você também pode compartilhar com outras pessoas, enfim. Mas essa estrutura básica eu vou liberar para você. Aqui, eu acredito que já está embaixo, aqui nessa aula, o PDF, com esse exemplo aqui, tá? Então, eu vou pegar e vocês vão ver aqui como é que eu criei a carta de vendas para esse curso, para esse programa. Então, eu peguei na prática aqui para vocês verem como isso aconteceu. Passado todo o processo de entender o público, de entender as dores do público, os problemas, então eu vim aqui para nossa carta, o que é aqui a headline. A headline, desculpe, vou tomar uma água aqui para melhorar aqui minha voz. Deixa eu tomar minha água. A headline nada mais é do que a promessa, tá? Então, em termos práticos, você tem que criar uma promessa, tá? E o que é essa promessa? De onde é essa promessa? Essa promessa tem que ser da sua oferta, tá? E qual é a sua oferta? Bem, teoricamente, você precisa vender alguma coisa. Então, você já chegou até aqui essa parte dessa aula, provavelmente você já tem a sua oferta, seja um serviço, seja um produto que você queira vender e que você já sabe quais são os problemas do teu público. Então, para a gente chegar aqui nessa fase, você já passou por isso. Então, aqui, sabendo quais são os problemas daquele público, eu vou criar a minha headline ou a minha promessa. Nesse caso aqui, eu criei como encontrar e atrair o seu cliente ideal, produzindo conteúdos estratégicos de venda em 4 semanas, com acompanhamento e orientação durante o período. Método garantido e testado. Vale salientar que uma promessa, uma headline, ela precisa ser realmente verdadeira. Então, a gente vê muita coisa sensacionalista no mercado, mas quando a gente vê na prática, a pessoa não vai entregar aquela promessa. Então, tenha muito cuidado, apesar de você estar aprendendo aqui uma estrutura básica, simples, tenha muito cuidado na hora que você for criar a sua headline, tá? A sua promessa, para que você, de fato, cumpra aquilo que você está prometendo, porque as pessoas vão cobrar de você. Então, é muito importante que seja uma headline consciente, que você saiba exatamente o que você pode entregar, tá bom? Partindo para o desenvolver da carta, nós vemos aqui para o porquê a pessoa precisa prestar atenção. Então, nesse caso aqui, eu criei esse texto. Caro amigo, se você quer destravar sua mente para conseguir produzir os seus melhores conteúdos, encontrar e atrair o seu cliente ideal, com a velocidade com que o marketing digital vem exigindo para a sua empresa e tem pouco conhecimento e tempo para buscar informações aleatórias na internet, esta pode ser a mensagem mais importante que você vai ver até agora. Bem, eu não vou ler isso tudo porque está aqui na minha carta de vendas. Se você quiser depois, você pode olhar a carta de vendas e ver a estrutura aplicada. Tá tudo aplicadinho aqui, não tem mistério, eu estou revelando tudo para vocês. Isso aqui são bastidores estratégicos, para você ter uma ideia, eu cobro de R$ 1.500 a R$ 2.000 só para criar uma carta dessa. E, enfim, eu estou abrindo aqui, isso inclusive em outro momento eu vou estar criando um programa mais avançado de copy, porque realmente as pessoas têm muita dificuldade, não sabem criar uma carta de vendas, e eu vou lançar em breve um treinamento sobre isso, tá? Mas aqui é só para você entender que você precisa chamar a atenção aqui do seu público com a sua defesa, basicamente a sua justificativa do que é que você vai entregar, quem você é, entendeu? Então é muito importante. Aí aqui, o terceiro ponto, por que essas pessoas devem acreditar em você? O que é que você realmente vai justificar aqui? Então, no meu caso aqui, eu falei, nos últimos 3 anos, me dediquei a conhecer os comportamentos do consumidor
vou até corrigir aqui, os comportamentos do consumidor online e as melhores estratégias de negócio para uma conexão mais eficiente com este consumidor. Ou seja, aqui eu fui discorrendo sobre as coisas que eu aprendi nos últimos 3 anos e eu parto para o quarto passo, que é a prova. É muito importante que você prove aquilo que você está falando, porque criar uma carta de vendas por criar, sem ter uma prova, sem que as pessoas consigam se conectar com aquela pessoa que passou pela tua solução, pela tua oferta, é muito mais difícil você, de fato, vender alguma coisa para aquela pessoa. Então, é muito importante que você tenha 1 ou 2 ou 3, no máximo, aí, exemplos, né? Pode ser mensagens do WhatsApp, pode ser recortes de mensagem no WhatsApp, pode ser vídeos, né, a pessoa dizendo, te agradecendo, dizendo o que é que transformou ali na vida dela, o ter passado, né, pelo teu serviço, ou ter comprado o teu produto. Então, nesse momento, você coloca nessa fase aqui na prova. Em seguida, você vendo também aqui na minha, ó, eu coloco aqui a prova, tá? Então, seguindo aqui, o quarto passo é provar que é verdade, né, que eu falei. Então, você vai colocar aqui exatamente o que eu coloquei aqui, né, os depoimentos. E no quinto passo, você vem descrevendo especificamente o produto, ou seja, você vai colocar aqui em detalhes o que é que as pessoas vão receber do seu produto, da sua oferta. No meu caso, está aqui, ó, o que você conseguirá com este treinamento. Conhecer os 3 tipos de públicos e as suas fases de compra, aprender a analisar o seu mercado, analisar seus concorrentes, definir o perfil do seu cliente ideal, investigador online, você irá descobrir como investigar de forma mais aprofundada os principais problemas do seu público, e por aí vai. Aqui, então, foram os benefícios, tá? Quinto ponto. E eu criei, na verdade, aqui, deixa eu ver o sexto ponto, diga como deve ser pedido. Ok. Nesse caso aqui, eu vou descrever como será a nossa jornada e também eu vou dizer como você vai fazer para entrar nesse programa. Então, são 6 pontos básicos que, se você seguir essa estrutura, no final você cria uma chamada de ação, que é justamente aqui você colocar um botão, ou caso você não tenha nada disso, não tenha aqui a parte de automação, é como eu falei, você vai criar o Google Meu Negócio, você vai vir aqui na parte de site, e você vai usar essa estrutura para você colocar essa estrutura aqui que nós aprendemos, você vai aplicar aqui, ó. Você vai aplicar aqui no campo que ele dá aqui de opção para dizer aqui, ó, quem somos, e tem galeria, então você pode usar, e no final o contato na realidade vai ser ligar para você, porque aqui no Google Meu Negócio ele não vai te dar uma opção de um outro botão, mas o importante é que aqui vai ter uma chamada de ação que pode levar para o teu WhatsApp, tá? E então, assim, é muito bacana que você aproveite essa plataforma aqui do Google. Então, perceba que porque isso é gratuito, né? Então, aqui, percebam que neste momento aqui, nessa parte, você pode colocar a sua headline. Tá vendo aqui? Você pode colocar tranquilamente a sua headline aqui e também já vai ter o botão, a chamada de ação para ligar para você. Depois você pode vir aqui, como eu falei, você pode usar esse campo serviços e ao campo depoimentos também, tá? Que vai ser muito interessante, você já coloca aqui. E também escrever aqui, seguindo a estrutura, já que você não vai ter todo aquele espaço, você vai pegar aqui, você vai criar a estrutura como eu fiz, e você vai colocar nessa parte aqui. Eu não sei se ficou claro para você, tá? É porque eu estou dando uma alternativa para quem não tiver uma ferramenta de criação de páginas. Então, isso aqui é porque eu tenho uma ferramenta que eu uso para construir cada pedacinho aqui dessa carta. Mas caso você não tenha, você seja um iniciante, você pode usar esta opção aqui, tá? E se você não é iniciante e já tem acesso a ferramentas, ótimo, você já vai criar na sua ferramenta, tá bom? Então, assim, basicamente é isso. Essa é a aula básica de copy, né, para você criar a sua primeira carta de vendas. Eu vou liberar esse PDF, tá? Com a estrutura
para você criar a sua própria carta e você pode publicar no nosso grupo secreto para que a gente possa avaliar. Eu e minha equipe iremos avaliar, dar uma opinião e dizer para você como você vai usar, né? Porque você vai aprender nas próximas aulas como usar essa carta de vendas, tá bom? Então é isso, um forte abraço, espero que você tenha gostado dessa aula. Até breve e até mais um dia de desafio aí do programa 4 semanas para a construção de conteúdo e também de atrair o seu cliente ideal. Forte abraço, fique com Deus.